Boa tarde, gente. O vídeo de hoje, eu quero aproveitar o que aconteceu com o ex-ministro Paulo Bernardo, sua prisão preventiva, depois ele foi solto pelo ministro Dias Toffoli. Então eu queria falar um pouco sobre o que é a prisão cautelar, tá? Então, para a gente entender antes o que é a prisão cautelar, eu tenho que explicar que, em regra, existem dois tipos de prisão no Brasil: prisão-pena e prisão cautelar. A prisão-pena, ela acontece depois de percorrido o devido processo penal. Então, o processo penal, o que ele é? Ele é um caminho a ser percorrido para se impor uma pena no futuro, tá? Prisão cautelar já é diferente. Prisão cautelar, ela ocorre quando é necessário se garantir a efetividade do processo penal. Então, se o processo penal corre algum risco, se existe algum risco de no futuro não se conseguir terminar esse processo penal, não se conseguir impor uma pena, não se conseguir o sucesso do processo penal, aí se aplica a prisão cautelar. Então, o processo penal é um instrumento para se chegar à imposição de uma pena. A prisão cautelar é um instrumento desse instrumento. A prisão cautelar visa garantir esse instrumento, visa garantir a efetividade do processo penal, visa garantir o resultado útil do processo penal. Então, quando você ouve falar na televisão, na mídia, que foi decretada uma prisão cautelar, e aí uma das espécies de prisão cautelar é a prisão preventiva, a famosa prisão preventiva, você tem que entender o seguinte: olha, se foi para garantir o resultado útil do processo penal, ela é legítima. Agora, se não foi para isso, ela está servindo de antecipação de pena, tá? Hoje no Brasil, o que acontece? É muito comum você perceber o uso de prisões cautelares para se antecipar a pena, para infligir um castigo na pessoa. E isso é proibido. O Código de Processo Penal proíbe isso, a Constituição brasileira proíbe isso. Não existe no Brasil a presunção de inocência. Esse é um princípio constitucional. Então o que acontece? Você não pode prender alguém antes da imposição da pena. Essa prisão, antes da imposição da pena, é exceção. Ela não é regra. É isso que tem que ser entendido, gente. Ela é exceção. Só que hoje está se tornando regra. Porque se decreta prisão preventiva no Brasil sem qualquer fundamento. Sem o mínimo de fundamento concreto. O que a gente vê hoje é muito fundamento, muita fundamentação abstrata, genérica, e o fundamento concreto não existe. Quer ver um exemplo? O caso do ex-ministro Paulo Bernardo, o juiz decretou a prisão preventiva dele com base na possibilidade de não se conseguir aplicar a lei penal no futuro. O que significa isso? Fuga. Risco de fuga. Só que, para se decretar uma prisão preventiva com base no risco de fuga, você tem que ter um mínimo de elementos. Quer ver um exemplo? Na investigação, o Ministério Público, por exemplo, ele percebeu que o ex-ministro ele mantinha contatos com uma pessoa do Paraguai e essa pessoa do Paraguai estava reservando para o ex-ministro uma casa para que lá ele encontrasse guarida. É um risco de fuga. É uma possibilidade de fuga. Então, poderia, nesse caso, em concreto, se decretar uma preventiva com base no risco de fuga. Agora, para minha surpresa, quando eu fui ler a decisão do ministro Dias Toffoli, o fundamento do juiz para o risco de fuga foi, sabe o quê? Foi o fato de terem se desviado 7 milhões que, supostamente, teria sido realizado pelo ex-ministro, e por conta desse dinheiro não ter sido encontrado ainda, existia a possibilidade desse dinheiro ser utilizado. Eu não entendi.
Eu falei, ué, mas o que isso tem a ver com fuga? Não entendi. Porque o ex-ministro não precisa de 7 milhões para fugir. Ele pode fugir com muito menos que isso. Então, é desprovido de fundamento. Então, por isso, o ex-ministro, ele entendeu que a preventiva foi decretada de forma genérica, o fundamento foi genérico. Então, eu estou explicando isso por quê? Porque hoje a gente vê na mídia toda hora a gente vê na mídia a afirmação de que foi decretada prisão preventiva contra fulano, contra ciclano, e a gente percebe que isso tem um efeito de sedar a sociedade. Porque quando eu ouço falar que um grande político, um ex-político, um grande empresário foi preso preventivamente, dá a sensação de que você está sedando a sociedade. Olha, poxa, tá dando certo, olha, aquele pessoal lá é fera, tá trabalhando direitinho e tal, estão fazendo justiça. Isso tem um nome, gente. Isso no direito penal, o direito penal pegou emprestado esse nome da medicina. Isso tem um nome, é chamado de efeito placebo. O que é isso? Isso surgiu lá na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, um médico, que eu esqueci o nome agora, ele tinha acabado o estoque dele de morfina e tinha muitos feridos que ele cuidava e com dores horríveis, e ele aplicava morfina para diminuir a dor. O que aconteceu? Como acabou a morfina, ele passou a aplicar injeção salina nessas pessoas. Só que ele não dizia para os feridos que era injeção salina. Os feridos achavam que era morfina. E aí sabe o que aconteceu? Esses feridos, eles tinham a sensação de que a dor passava. Quando na verdade não passava nada, eles não eram curados e tampouco a dor passava. Só que o efeito psicológico sobre eles era muito forte. Porque eles pensavam assim, não, o médico me injetou morfina em mim, então agora vai dar resultado. Então é isso que está acontecendo hoje com a prisão cautelar. Estão se decretando prisão cautelares a granel, e aí o que acontece? Passa um efeito para a sociedade que está dando resultado. E está dando um resultado para se evitar a criminalidade, o que é pior. Porque a prisão cautelar nunca teve essa intenção, nunca teve essa finalidade. Como já dito, a prisão cautelar ela serve simplesmente para garantir o resultado útil do processo penal. Ela não tem o condão de diminuir ou aumentar a criminalidade. Ela não é feita para isso. Então, quando você decreta prisão cautelar em excesso, como acontece hoje no Brasil, você está dizendo o seguinte, olha, você está mudando o foco. O foco deixa de ser a Secretaria de Segurança Pública, que é quem tem que cuidar da criminalidade, o Poder Executivo, que é quem pode diminuir a criminalidade, porque também não é só a Secretaria de Segurança Pública, existe uma estrutura em volta dela que tem que trabalhar junto com ela para se diminuir os índices de criminalidade. Então, você nunca vai diminuir a criminalidade sem educação, sem você dar uma estrutura mínima para os cidadãos. Então, o que acontece? Quando você muda esse foco, você tá invertendo tudo. Entendeu? O juiz, ele não existe para diminuir criminalidade. Quem falou isso algum dia na vida, como eu li essa semana, um juiz falando que a criminalidade chegou no ponto que chegou pelo pouco uso das prisões preventivas. Eu achei isso um absurdo, porque a prisão preventiva ela nunca serviu para evitar a criminalidade. E o juiz no processo penal, ele é um juiz de garantias. Ele está ali para garantir o acusado. Sabe o que acontece? O processo penal, ele existe para garantir a parte mais fraca. Aí você vai entender agora. Quando ocorre o crime, quem é a parte mais fraca?
O criminoso ou a vítima? A vítima. Então, ocorrendo crime, existindo crime, o que acontece? Dá-se início à persecução penal. Só que quando o juiz ele recebe a denúncia, ele recebe a pretensão acusatória, quem é que se torna a parte mais fraca? O acusado. Ele se tornou réu. Por que ele agora é a parte mais fraca? Porque ele tem todo o aparelho estatal contra ele. Tem a polícia, tem o Ministério Público, tem tudo, tudo. E agora ainda tem a mídia. Então ele tem tudo contra ele. Então o que o juiz ele faz nesse momento? O juiz no processo penal. Ele é o garantidor desse réu. É ele que não deixa esse réu ser jogado na fogueira. É o juiz que vai permitir com que o acusado se defenda de maneira digna, de maneira ampla. É o juiz que vai garantir o devido processo legal. Porque se não for assim, a gente vai voltar ao tempo da Inquisição. E o Estado Democrático de Direito é diferente disso. Não permite isso. Então o juiz, dentro do sistema acusatório, ele está ali para isso. Para garantir o réu. Isso não é impunidade. Porque a gente tem que entender o seguinte, o que legitima uma condenação é justamente o devido processo legal. O que legitima a condenação é o réu, é ter sido oportunizado ao réu a ampla defesa, o contraditório. É isso que legitima a acusação. Vou te dar um exemplo bobo, mas que você vai entender. Eu lembro que, eu acho que foi em 2005, o Corinthians foi campeão brasileiro e naquele ano parece que existiu um negócio da máfia do apito e aí muita gente hoje fala que aquele título do Corinthians não foi legítimo, que quem deveria ter sido campeão deveria ter sido o Internacional do Rio Grande do Sul. É mais ou menos por aí. O Corinthians foi campeão? Foi. Mas paira um ar de ilegitimidade sobre esse título. É a mesma coisa no processo penal. Olha a diferença. Agora, no passado, o Corinthians foi campeão. Ninguém falou nada. Porque não houve nenhum questionamento a respeito da arbitragem. Ninguém disse que houve máfia do apito, nada. O Corinthians foi campeão da mesma forma que foi em 2005. Porém, em 2015, não pairou nenhuma sombra de legitimidade sobre esse título. É a mesma coisa o processo penal. Quando o juiz ele respeita as garantias do processo, quando ele confere ao réu as garantias para ele se defender de forma digna, de forma correta, de forma ampla, ele está legitimando uma futura condenação desse réu. Porque se não for assim, a gente está retrocedendo. A gente está voltando para o sistema inquisitorial. Então, o que tem que ficar muito claro, o nosso foco tem que ser o foco correto. Processo penal existe para se chegar à imposição de uma pena. Porém, para eu chegar à imposição dessa pena, eu tenho que respeitar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Se necessário for que se decrete uma prisão cautelar no curso desse processo, ou anteriormente a esse processo, tem que ser fundamentado e fundamentado naquilo que a lei determina, não naquilo que o juiz acha. Porque se for assim, a gente está incorrendo em decisionismo. A gente está aceitando decisionismo. E o problema do decisionismo é um só. Hoje, talvez ele esteja sendo bom porque ele está prejudicando aquele a quem você não gosta. Mas pode ser que amanhã ele prejudique a quem você gosta ou a você mesmo. Então, eu queria terminar explicando isso, que o processo penal
ele tem que ser respeitado, ele tem que ser garantido ao réu um processo penal democrático, digno. E a prisão cautelar, ela não pode se prestar ao papel de antecipação de pena. Não pode. Porque em nenhum país civilizado isso ocorre. Então, gente, que a gente consiga perceber, separar o joio do trigo, que a gente consiga, quando vê essas notícias nos jornais, quando lê, quando escuta nas rádios, que a gente saiba discernir se era necessária ou não a decretação da prisão preventiva. Então estão metendo o Paulo Dias Toffoli porque ele soltou o Paulo Bernardo. Agora o que eu quero falar para vocês é o seguinte: existia essa investigação contra o Paulo Bernardo, e eu não estou aqui para defender ele não, mas eu estou aqui para falar a verdade. 10 meses de investigação contra o Paulo Bernardo. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: foi decretada uma prisão preventiva com risco na fuga do Paulo Bernardo. Não dava para ele ter fugido, não? 10 meses atrás? E os 7 milhões que o juiz falou que ele poderia usar, que não se achou esses 7 milhões, também não deu para ser utilizado já não? Então, 10 meses, gente, não tem lógica você decretar uma prisão preventiva para isso. E eu estou falando isso porque hoje nós estamos falando do Paulo Bernardo, mas você sabe que eu agora estou na dúvida se são 40% ou 60%. Mas ainda que seja 40%, vamos no percentual menor. 40% dos presos hoje no Brasil estão presos cautelarmente. Quase a metade da população carcerária do Brasil hoje é fruto de prisão cautelar. E as prisões cautelares, gente, a maioria dos que estão presos cautelarmente não são os Paulos Bernardo da vida, não. É o José da Silva, o João Batista, o Zé Ninguém da vida que está preso cautelarmente por força de decisões como essa, que não vê a situação em concreto, o fundamento em concreto. Apenas se utiliza de fundamentos genéricos. E é isso que acontece. Você estigmatiza esse preso cautelar, você faz com que esse preso cautelar perca o seu emprego, né? Ele fica estigmatizado, ele deixa de produzir, deixa de trabalhar. Esse preso cautelar, embora a lei brasileira proíba isso, ele fica junto, em regra, ele fica junto com o preso condenado, porque hoje no sistema prisional brasileiro falta vaga. A família do preso cautelar sofre pra caramba. E aí você sabe o que às vezes acontece com esse preso cautelar? Ele fica preso cautelarmente 2, 3 anos e depois ele é absolvido. Você acredita nisso? Isso acontece muito. Ou pior do que isso. Às vezes esse preso cautelar, ele é condenado. Mas sabe por que ele é condenado? Que vai pegar mal pra caramba pro juiz que deixou um cara preso cautelarmente 2 anos e depois absolveu o cara. Porque vai falar assim, caramba, como é que eu vou fundamentar isso aí agora? Eu deixei o cara preso 2 anos e agora eu vou absolver o cara? Tem sentido isso? E às vezes se condena o cara por causa disso. Então, a gente tem que ter muita cautela com isso. Porque se a gente continuar com essa sanha, com essa ânsia de justiçamento, a gente vai continuar a prejudicar muitas pessoas que não merecem ser prejudicadas. Valeu, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus.